A WTT é uma organização não governamental, né, que tem essa missão de construir arranjos de inovação colaborativos. A gente trabalha sempre com a intenção, né, de direcionar a pesquisa científica para grandes desafios socioambientais. No caso do bioplástico, o nosso grande objetivo é desenvolver pesquisas com a missão, né, ou com o grande propósito de reduzir o impacto, né, do plástico e também de valorizar a inserção de produtos da sociobiodiversidade, no caso aqui da sociobiodiversidade amazônica. O bioplástico ele faz parte de um componente de P&D dentro do Programa Prioritário da Bioeconomia da Amazônia, que o IDESAN coordena pela parte do SUFRAMA, e tinha esse anseio de criar um produto biodegradável, natural, para fazer a substituição do uso do combustível fóssil. E aí surgiu essa ideia de a gente pegar um produto amazônico, uma matéria-prima amazônica, que pudesse compor esse bioplástico para ser menos poluente ao meio ambiente e garantir também sustentabilidade e cadeias produtivas sustentáveis junto com as comunidades que moram na Amazônia. A castanha, porque ela tem uma característica que o produtor da Amazônia não utiliza o ouriço para nenhum fim, na verdade, e também a grande capacidade que a população amazônica tem de produzir a castanha no campo. E a gente entendeu que isso poderia gerar uma renda nova para as comunidades. Ele é diferente por quê? Porque ele é o primeiro bioplástico produzido na região amazônica, utilizando o subproduto da cadeia do ouriço, da castanha, e que traz propriedades para o material muito similares ou praticamente iguais ao plástico convencional. É muito interessante essa parte entre universidades, digamos assim, que é muito rico, né, essa questão, principalmente com pesquisadores renomados, né, como a professora Michele e o professor Pedro, entendem cada uma de um determinado assunto, digamos assim, algum pouco mais de outro, mas nós três trabalhamos em comum, mas temos expertises em áreas um pouco diferentes e que somam, né? Isso é uma parte muito interessante entre a gente, que a gente tem um bom time, digamos, né? Fora nós e os nossos bolsistas também que conseguem estar trabalhando muito bem. Então a gente tem que olhar para essas cadeias de valor e todas as etapas dessa cadeia de valor e convidar parceiros que possam ocupar todos esses espaços, garantindo que a cadeia funciona de ponta a ponta. Temos o IDESAN, que está trabalhando junto com as PACs para organizar a cadeia de suprimento e processamento desse ouriço. Na parte de P&D, a gente tem as 3 universidades, né, sob a liderança da UEA, também com colaboração com a Federal do Paraná e a Federal de Viçosa, responsáveis aí por desenvolver as formulações e desenhar o processo produtivo desse bioplástico na indústria. E na ponta de produção a gente tem a Tutiplast, né, que é uma empresa de injeção de peças plásticas aqui em Manaus, que vai ser a primeira a produzir, de fato, as peças usando esse bioplástico. E a WTT, que é responsável pela orquestração geral, pela coordenação geral desses atores ao longo do tempo. Esse projeto ele já tem 15 meses e nós já estamos em fase de escala industrial, testes em ambiente operacional. A gente entendeu que a gente tem um conhecimento muito importante a ser compartilhado com a cooperativa e de dar o ritmo a eles, né? Claro, respeitando todas as características locais, toda a questão social, a questão ambiental, mas trazer essa visão de negócio que muitas vezes esse é o grande gap que acontece, o que existe quando a gente vê projetos relacionados à comunidade ou um pouco mais distantes dos grandes centros. Para a gente é uma felicidade enorme e a gente tem uma visão que está abrindo as portas para a associação. Uma felicidade também enorme de estar gerando renda ali na comunidade, ajudando os nossos extrativistas, povos indígenas. O diferencial é que é algo inovador, né? É algo, primeiro, que está dando valor a algo que não tinha. Porque a castanha em si, ela já tem mercado, né? O óleo da copaíba já tem, mas a parte do ouriço não tinha. É algo que a pessoa jamais sonhava, assim, que um dia ia ter esse valor de mercado, né? Que hoje está acontecendo. Então, nosso grande trabalho, né, nosso grande desafio, ao mesmo tempo que a nossa grande oportunidade, né, é de fazer a articulação
entre esses diferentes atores. Trabalhar como se fossem tradutores, né? A gente precisa criar um ambiente em que a comunidade seja escutada, em um ambiente em que a indústria seja escutada, em que a pesquisa, né, a academia seja escutada, mas também que todos saibam ouvir. Eu acho que esse é um marco muito importante que em apenas 15 meses, né, um tempo curto, pensando num processo de pesquisa, a gente conseguiu validar a nossa hipótese inicial de que a indústria tem demanda de produtos da sociobiodiversidade e as comunidades têm capacidade de fazer esse trabalho direto com um polo industrial aqui no caso de Manaus. Então, como que a gente olha para um financiamento de pesquisa a longo prazo que esteja aberto a dialogar com a sociedade, de construir projetos desde o início com a sociedade e que tenham formas, né, tenham fôlego de se manter a longo prazo, e aí a gente pode pensar bioplástico não só da castanha, mas com outras fibras, a gente pode pensar outros produtos a partir da região amazônica, enfim. Então, pensando em lições aprendidas, eu focaria em como é que a gente cria um guarda-chuva para que esse projeto tenha cada vez uma estrutura mais firme, né, de continuidade.